A maioria das pessoas que frequentam o templo ou estão fora dela não tem aprofundamento espiritual bíblico, doutrinas bíblicas, né? Eu me lembro que certa vez eu fui pregar numa igreja e falei sobre um novo céu e nova terra e que nós iríamos reinar na terra. Nossa, tá falando heresia. E acontece muito. Quando nós estamos aqui, às vezes mostra uma profundidade um pouco maior às pessoas que nos assistem, até pessoas piedosas. Eles não concordam por causa dos likes que a gente vê aqui, né? Não tá falando heresia, igual eu falei, o anjo é como se fosse um guarda-costa nosso. E eu provo isso nas escrituras. Aí você vê poucas pessoas concordando. Poucos concordando porque essas pessoas não examinam as escrituras, não leem, não querem saber de aprender, né? Mas a questão do anjo, será que os anjos estão a nosso favor? Os anjos estão a nosso serviço para nos auxiliar, servir a nós, ser como um guarda-costa? Eu fiz um vídeo anterior a esse sobre o guarda-costa. Os anjos que Deus manda, né? Tá lá no Salmo 34, você pode ver os nossos vídeos. Mas as pessoas se escandalizam quando nós vemos com profundidade bíblica. Mesmo nós mostrando os seus olhos, mostrando, não acredito. Porque dentro dos templos, dentro das igrejas, não é explicado muito sobre isso, né? A função do anjo aqui, intervindo aqui nessa terra. Então vamos primeiramente para o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14, para nós explicarmos, para você entender aqui como que o anjo intervém, como que o anjo trabalha a nosso favor, né? Diz assim: ora, a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Então está dizendo aqui que qual dos anjos falou para sentar à direita de Deus? Não foi aos anjos. Mas aí ele vai falar qual é a função do anjo. Porque esse texto aqui, o contexto está dizendo que Deus falou: assenta-te à minha direita. Quem que assenta à direita de Deus? É o próprio Jesus Cristo. Não está falando de anjo. Está falando que o anjo ele não falou isso, mas no versículo 14 vai falar qual é a função do anjo, né? Está aqui, ó, versículo 14, presta atenção na leitura para você aprender. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Vocês entenderam isso aqui? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Quer dizer, eles vão fazer algo. Está à nossa disposição, por ordem de Deus, para realizar muitas coisas a nosso favor e às vezes nós nem sabemos, né? É um anjo às vezes intervindo. Às vezes um anjo está numa forma humana. Você sabia disso? Então, vamos para a palavra de Deus. No livro de Atos, ver uma intervenção de um anjo na vida de um apóstolo, o apóstolo Pedro. Capítulo 5, versículo 19. Olha o que o anjo fez, né? De noite, porém, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse: ide e apresentai-vos no templo, e contai ao povo a mensagem completa dessa nova vida. Quer dizer que o anjo intervindo aqui para soltar o apóstolo da prisão. Está vendo aqui, ó? Complementando aquele texto de Hebreus 1, né? 13. Que o anjo está a nosso dispor, por ordem de Deus. Ai, só Jesus é Deus, não sei o quê. Mas Deus tem os seus anjos. Lembra de um anjo que matou 180 mil soldados lá, assírios? Agora no livro de Atos, capítulo 12. Capítulo 12. Atos, capítulo 12. Olha aqui de novo, né? Capítulo 12, o versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler o 9. Pedro, saindo, o seguiu e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram na porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu sozinho. Isso aqui foi um feito do anjo. Tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se afastou dele. Olha aqui o anjo servindo o apóstolo, né? E no livro de Mateus, capítulo 18, olha o que Deus fala
para nós, os pequeninos, 18:10, Mateus 18:10. Olha aqui o que a palavra de Deus fala. Isso aqui é o próprio Jesus falando, o próprio Cristo falando. Diz assim: vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, que somos nós somos vermezinhos de Jacó, né? Pois eu vos digo que os seus anjos, anjos de quem? Os nossos anjos, que está a nosso serviço, sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Quer dizer, o anjo pode passar um relatório de alguém que estiver fazendo mal para nós, para o próprio Deus. O anjo pode falar, olha, está fazendo isso com aquele pequenino lá, com aquela pequenina lá, né? Então, aqui eu vejo aqui a falta de conhecimento da palavra de Deus. As pessoas não têm. Esses textos aqui não é explicado dentro das igrejas, dentro dos templos. Então os anjos estão a todo momento ao nosso redor, aqueles que vão herdar a salvação. Estou deixando bem claro. Já mostrei vários textos. No livro de Salmo 34, eu fiz um vídeo, né? Salmo 34 também fala, mas é Jesus Cristo. Não, isso aqui é os anjos. Jesus Cristo falou que ele tem os anjos dele que estão para nos proteger. Está aqui, capítulo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está vendo? É um anjo. Aí muito, mas é só Deus. Tudo bem, é Deus, Deus vê todas as coisas, mas Deus ordena que os anjos estão a serviço nosso. Se você é um leitor, se você lê a palavra e consegue entender, você vai ver anjo intervindo em várias maneiras aqui neste mundo. De várias maneiras, né? Sob a ordem de Deus. Deixar bem claro aqui, porque alguém pode pegar essas palavras aqui e falar, olha, distorcer tudinho, ou chegar no teu ouvido totalmente distorcido. Então nós temos anjos enviados por Deus a nosso dispor, por ordem de Deus. Que Deus possa fazer você entender esta mensagem e desentupir teus ouvidos espirituais, os teus olhos, para que você veja essas grandezas maravilhosas. Isso aqui é coisa maravilhosa. Imagine anjo acampando ao nosso redor, anjo a nosso dispor, cuidando de coisinhas, livramento. Claro que tudo é de Deus, porque Deus sabe de tudo. Deus só vai lá que fica lá porque eu quero que cuide de fulano, de Beltrano. Eu acabei de ler os textos para você. Que Deus ilumine a tua mente em nome de Jesus.